pessoal, eu sou a Cláudia Barros da Movimento Mirim. Hoje eu tô passando por aqui porque eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de funções executivas e atividade física. Certamente quem trabalha com ensino-aprendizagem já ouviu falar de funções executivas. Vamos conversar um pouquinho porque o nosso papo de hoje é a gente tentar apresentar para vocês um diálogo entre essas funções executivas e o esporte, a atividade física, a educação física, tudo que envolva corporeidade. Como que a gente consegue otimizar o desenvolvimento das funções executivas a partir da prática corporal? Pessoal, vamos começar entendendo o que são essas tais funções executivas? Então vamos lá. A gente está falando de um conjunto de habilidades que vão ser desenvolvidas ao longo aí da nossa infância, da nossa adolescência. Isso vai se consolidar próximo lá do início da nossa vida adulta. E na verdade, a gente não nasce com essas funções prontas, a gente nasce com a capacidade de desenvolver essas funções. Isso vai depender do amadurecimento do sistema nervoso central, fundamentalmente de uma estrutura do sistema nervoso central, que é o córtex pré-frontal, que é essa região mais anterior aqui do nosso cérebro e a última estrutura do sistema nervoso central a consolidar o seu desenvolvimento. Bom, a grosso modo, à medida que a gente vai desenvolvendo as funções executivas, a gente vai também desenvolvendo a capacidade de controlar, de governar o nosso próprio comportamento. A gente está se referindo aqui à nossa capacidade de planejar, de focar a nossa atenção em alguma coisa, de gerenciar vários fluxos de informações, de monitorar erros, de tomar decisões, de reorganizar, rever os nossos planos, de fazer um filtro a respeito de quais são as informações mais relevantes que é necessário prestar atenção, ou seja, quais são também aquelas informações que não interessam. Então a gente está falando aqui de decidir a respeito de quais informações são de fato relevantes para aquilo que a gente está fazendo, para a gente focar a nossa atenção e para que a gente não se perca com distrações, de evitar ações precipitadas, de pensar a respeito do nosso pensamento, enfim, já deu para perceber que não é pouca coisa, né? Tem algumas habilidades que são clássicas e que facilmente, se eu nomeá-las aqui, vocês vão conseguir fazer associação com essas habilidades, com essas funções executivas. Então vamos lá, sempre que a gente pensa em atenção, em regulação emocional, em planejamento, em metacognição, tem três outras funções aqui e é justamente essas três funções que eu queria conversar com vocês, que são fundamentais para serem desenvolvidas na infância. Na verdade, elas vão ancorar o desenvolvimento de todas as outras funções executivas. Essas funções são o seguinte: o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória operacional. Então, é a respeito dessas três funções específicas que eu queria conversar com vocês e como é que a gente, através da prática corporal, consegue desenvolver essas funções executivas. Qual é o papel da prática corporal em todo esse processo? Vamos lá então. A gente vai começar conversando a respeito do controle inibitório. Pessoal, quando a gente está falando de controle inibitório, a gente está se referindo à nossa capacidade de governar aqueles comportamentos que são inadequados, que não devem, na verdade, se manifestar naquele momento, naquele ambiente. Isso vai se desenvolver mais ou menos em torno de 12 meses de idade. Agora, claro que se a gente inicia esse desenvolvimento a partir dos 12 meses, e eu disse para vocês que o córtex pré-frontal, ele vai se desenvolvendo ao longo de toda a infância, ao longo de toda a adolescência, e aí a gente está falando de um amadurecimento mais ou menos em torno aí de 20 a 24 anos. Claro que um bebezinho de 12 meses, de 1 ano de idade, ainda apresenta um controle inibitório extremamente imaturo. Vocês com certeza já observaram isso em crianças. As crianças pequenas, gente, o bebê pequenininho e as crianças na primeira infância, elas apresentam muita dificuldade de interromper aquilo que elas já tinham planejado com antecedência.
Na verdade, se elas planejam alguma coisa, a tendência é que elas façam. A dificuldade delas está exatamente nessa interrupção, nessa mudança de curso. Isso depende do controle inibitório e também da flexibilidade cognitiva que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então vamos lá, como é que essas práticas corporais conseguem ajudar a gente a desenvolver controle inibitório em criança? Vamos lembrar que a inteligência ela nasce no corpo, né? Então é através dessa linguagem corporal, dessa inteligência que mora no corpo, que o pensamento vai se desenvolvendo. A primeira ferramenta, o primeiro instrumento que a criança tem para se relacionar com o mundo é o corpo. Então, se a gente começar a observar, a fornecer para ela ferramentas para que ela controle, para que ela governe esse corpo, certamente a gente vai estar oferecendo ferramentas para que ela desenvolva esse controle inibitório. Brincadeiras como estátua, vivo ou morto, o próprio esconde-esconde. Então a criança ela tem que se esconder e aí você vai em direção a ela, buscá-la, tentar encontrá-la. É muito interessante, quantas vezes ela se esconde, se você demora um pouquinho mais para encontrar essa criança, ela faz de tudo para que você encontre. Ela vai emitir algum som, ela vai dar risada. Por quê? Porque falta esse controle inibitório para ela. Sempre que ela precisa aguardar a vez do amigo. Pessoal, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, ela vai organizando esse corpo do ponto de vista temporal. Tudo começa nesses primeiros estímulos, nessas primeiras aprendizagens, né? Nessas primeiras brincadeiras. E à medida que ela se desenvolve, ela aprende então a organizar aquele corpo, a manipular as ações corporais dela em um determinado período de tempo. Criança, por exemplo, sem controle inibitório não consegue pular corda, porque é necessário que ela ajuste o salto dela ao ritmo daquele implemento, que no caso é a corda. E a criança que não tem controle inibitório, ela acelera. Atividades rítmicas, atividades, por exemplo, como receber uma bola. Então a criança precisa organizar o corpo dela para que a tempo daquela bola chegar no corpo dela, ela esteja preparada para agarrar aquela bola ou aquele outro objeto que você lançou. A criança sem controle inibitório, o que ela faz? Ela planejou aquela ação e ela não consegue organizar o corpo dela para corresponder àquele tempo que dura aquela ação. Então, a gente tem na educação física, o professor de esportes, o professor que trabalha com práticas corporais, tem uma caixa de ferramentas que são essas atividades maravilhosa para desenvolver essa habilidade que é tão fundamental em toda a vida acadêmica da criança, em toda a vida social futura da criança. Vamos lembrar, por exemplo, se a criança está começando a ser alfabetizada, né? Então ela está aprendendo aí, aprendeu a letrinha bastão e depois ela vai para a letra cursiva. Sem controle inibitório, essa criança é incapaz de escrever com letra cursiva, porque a atividade da letra cursiva, ela é uma atividade rítmica. Então, por exemplo, você pensa no A, ele sobe, aí ele desce, e aí você faz a outra perninha do A. Tudo isso demanda ritmo. Ao contrário, por exemplo, da letra bastão, que existe um intervalo entre essas letras. Então você vai comprometer toda a vida acadêmica da criança se ela não tiver o controle inibitório. E através das práticas corporais a gente consegue ajudar muito. Vamos agora conversar a respeito da segunda função executiva aqui que a gente precisa desenvolver no início dessa infância, que é a memória operacional. Então vamos lá, o que é essa tal dessa memória operacional? Isso diz respeito à capacidade que a gente tem de sustentar uma informação na nossa mente até que essa informação não seja mais necessária. Então, por exemplo, se a gente está lendo um livro, né? Então imagina aí uma leitura de uma página de um livro. Você obrigatoriamente precisa sustentar a informação da primeira linha, por exemplo, para que a segunda linha faça sentido. Na hora que você chegou na terceira linha, você já está construindo esse contexto, você não precisa mais lembrar de todas as palavras 100% delas. Você, na verdade, precisa lembrar daquele contexto. Então, essa é a memória operacional. Essas informações são retidas na sua mente por um tempo
curto, até que elas não sejam mais necessárias e você consiga trabalhar não com a informação certinha, né, aquele detalhe, mas enfim, que você já conseguiu contextualizar aquilo e aí você vai operar essa informação de uma outra forma. Então essa memória operacional, ela vai auxiliar a criança a costurar aquela informação que ela recebeu antes com a informação posterior. Sempre que a gente está, por exemplo, explicando uma atividade para a criança, explicando um jogo para a criança, ou que ela está exercitando aquele jogo, ela está trabalhando a memória operacional dela. Essa memória operacional, ela também vai começar a ser desenvolvida a partir dos 12 meses, a partir de 1 ano de idade. E essas informações que vão ser retidas na memória operacional, elas podem se manifestar tanto do ponto de vista verbal, né? Então, através da linguagem verbal, quanto visoespacial. Vamos pensar nas nossas atividades aqui. Primeiro nessas demonstrações, nas explicações, e lembrem-se, as explicações elas devem ser curtas com crianças pequenas, com crianças na primeira infância. É importante que a gente demonstre muito. Se a gente está conversando que a criança ela precisa reter essa informação na memória operacional dela, seja do ponto de vista verbal ou do ponto de vista visoespacial, e considerando que a linguagem verbal ela é recém-adquirida nessa primeira infância, não faz sentido eu acumular essa criança de informações verbais. Essas informações elas têm que ser curtas, muito precisas, muito diretas e acompanhadas de demonstrações, para que a criança novamente ela passe a contextualizar e aí ela vai conseguir operar com essas informações. À medida que ela vai brincando e que ela vai aplicando na brincadeira aquelas regras que foram pré-estabelecidas, a gente está trabalhando essa memória operacional da criança. É muito interessante porque à medida que essa criança cresce, a gente consegue apresentar mais informações para que ela consiga lidar com essas informações. Dicas naquele ambiente, né? Então, questões táticas, as próprias correções que a gente vai apontar depois para a criança, na hora que ela começa a se aproximar aí da segunda infância, né? Que ela está começando a segunda infância a partir mais ou menos de 7 anos de idade, quando já é possível começar a trabalhar com correções, são poucas correções, porque a gente precisa oferecer para ela subsídios para que ela consiga lidar com aquelas informações com as quais a gente está trabalhando. Mas, de novo, via corporal, a gente consegue potencializar aí esse desenvolvimento da memória operacional. Vamos conversar agora a respeito da terceira função executiva, que é fundamental para esse início aí da infância, que é a flexibilidade cognitiva. Quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, a gente está se referindo à capacidade que a criança vai adquirindo de adaptar, né, se adaptar em diferentes situações. Então pode ser adaptar regras, adaptar o comportamento dela, muito em função daquilo que é dado para ela, daquilo que ela está vivendo, do que ela está lendo daquele ambiente. E é incrível quando as crianças conseguem começar a perceber quais são as dicas importantes que conseguem direcionar o comportamento delas, né? Quando elas começam a fazer boas escolhas. Como é gostoso observar isso nas crianças. Bom, se a gente for pensar na criança da primeira infância, ela tem uma característica binária, né? Então é ou sim ou não, ou preto ou branco. A escala que existe entre os extremos, essa criança pequena ela não entrega pra gente, essa criança ainda não relativiza. Então a flexibilidade cognitiva ela vai se desenvolver mais tarde do que as outras duas funções executivas. Ela vai se desenvolver mais ou menos entre 5, 6, 7 anos de idade. E isso vai perdurar até a adolescência. Claro que assim, se eu não tiver memória operacional e nem controle inibitório, eu não consigo desenvolver a minha flexibilidade cognitiva. E aí é importante que a gente vá contextualizando, mas novamente que a criança experimente corporalmente diversas possibilidades, para que ela vá ajustando as ações dela às necessidades daquele ambiente. Pessoal, a via corporal é muito potente para a gente trabalhar
flexibilidade cognitiva. Então a gente variar estímulos, diversificar as atividades, as habilidades que a criança está apresentando para a gente do ponto de vista motor e que ela está se desenvolvendo, que a gente vá diversificando para ela experimentar esse corpo. Ela lança uma bola perto de você, depois ela lança longe de você, ela usa todas as habilidades de locomoção em diferentes níveis, em diferentes direções. E aí, uma outra questão poderosa diz respeito às regras dos jogos. Então, à medida que a gente for aplicando novas regras, apresentando novas regras naqueles jogos para as crianças, a gente está trabalhando com flexibilidade cognitiva. Claro que no começo isso é muito difícil, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma criança em torno de 7 anos, que ela fala pra gente, você tá roubando, isso é injusto. É essa dificuldade dela de lidar com essa relativização de valores, de conceitos, né? Justamente porque a flexibilidade cognitiva está se desenvolvendo. Mas olha só que potente se a gente conseguir, através dessas práticas corporais e dessas experiências das nossas aulas, apresentar para ela outras vias, outras possibilidades, para ela aplicar todas aquelas habilidades motoras que ela foi adquirindo. Isso permite, inclusive, gente, a criança aprender não só a se autorregular, mas a corrigir os próprios erros, a identificar outras formas de realizar aquela tarefa que está sendo proposta. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, corram atrás de mais informação a respeito de funções executivas, porque a gente, na educação física, no esporte, na educação infantil, no ensino fundamental, a gente tem aí um potencial incrível para desenvolver funções executivas nas crianças. Eu desejo uma ótima semana para vocês e eu encontro vocês por aqui no próximo vídeo da Movimento Mirim.